Da onde vem a ferida da rejeição? Vocês podem imaginar que a ferida da rejeição, ela vem da infância, ela nasce lá na infância. E vocês sabem que nós, né, somos, né, moldados até os 7 anos de idade. Né? Vocês já ouviram falar isso. A ferida da rejeição, ela nasce quando não existe um bom relacionamento entre a criança, né, e o seu genitor. Então, uma menina, vou dar um exemplo prático, uma menina que não tem um bom relacionamento com a sua mãe, né, a sua mãe não tem um bom relacionamento com a criança que é menina, isso vai trazer para ela a ferida da rejeição. Um menino que não teve um bom relacionamento, um relacionamento saudável com o pai, vai trazer para ele a ferida da rejeição. Talvez você não tenha se sentido amada pela sua mãe. E se você é menino, talvez você não tenha se sentido amado pelo seu pai. Queridos, agora eu quero fazer uma pausa aqui, eu quero que você preste muita atenção, olha aqui, presta atenção. Isso não tem a ver com o que eles fizeram, tem a ver com o que nós sentimos. Eu vou te dar um exemplo, então presta atenção. Uma mãe que trabalha, ela precisa trabalhar, ela precisa deixar a criança na creche, né? Ou ela precisa deixar a criança com a avó. E por que ela está indo trabalhar? Para dar o melhor para a criança, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Mãe, pai trabalham para poder proporcionar uma vida melhor para os filhos, não é isso? Muito bem. Então, o que a mãe e o pai estão fazendo, eles estão fazendo pensando no melhor da criança. Entendem isso? Muito bem. Só que para a criança, uma criança, ela não tem esse olhar, ela não tem esse entendimento, ela não consegue entender, intelectualmente falando, que a mãe está saindo de casa para trabalhar, para trazer o sustento para casa. Uma criança, ela olha para essa situação como abandono, como rejeição, entendem? Ela olha para essa situação e ela interpreta essa situação como ela é querida. Então, preste atenção, não é o que fizeram conosco, mas como nós interpretamos aquilo que fizeram conosco. Então, quantas vezes, às vezes, nosso pai, nossa mãe, né, ficou bravo, né, autoritário, bravo com a gente, e a gente interpretou aquilo como que eles não nos amavam. E muitas outras situações, em muitos outros comportamentos, nos levaram a acreditar que a nossa mãe não nos amava ou nosso pai não nos amava. A ferida da rejeição, a gente sente que a gente não é bem-vinda no mundo. Essa é a sensação que a criança tem, essa é a sensação que a criança desenvolve, que ela não é bem-vinda no mundo. Então, a pessoa que ela desenvolve a ferida da rejeição porque ela não se sente querida, ela não se sente amada, ela não sente que ela pertence. Então, ela está numa família, mas ela não sente pertencimento, ela não sente amada por aquela família. Ela sente que ela incomoda, ela sente que ela é inadequada, ela sente que ela não tem valor. Vocês imaginam uma criança que cresce num lar assim, numa casa assim, com esse sentimento. Isso traz um impacto na vida adulta muito grande. Quando esse vínculo, né, falha, porque a criança sente que ela não pertence, ela sente que ela não é querida naquele ambiente, ela sente que ela não é amada, né, isso vai gerando frieza emocional, ausência, né, a criança ela começa a se isolar, tá certo? E aí, a mensagem que essa criança recebe, inconscientemente, eu não sou bom o suficiente. Eu não deveria estar aqui. Eu não sou bom o suficiente, eu não deveria estar aqui. Olha que forte. Você carregar isso durante toda a sua vida. Você está todo o tempo achando que você não é bom e achando que você não é suficiente. E, gente, isso traz uma dor incrível. É um peso emocional muito grande. E quanto que isso nos impede de desenvolver o nosso potencial, de desenvolver tudo aquilo que está aqui dentro de nós, que Deus já colocou dentro de nós. Às vezes, né, os pais, eles estão mergulhados em suas próprias dores, em suas limitações, em seus problemas, em situações que eles têm que dar conta, né? E eles não conseguem oferecer para a criança aquilo que ela precisa. E muitos pais não vão conseguir dar simplesmente porque não receberam. E se você cresceu com a ferida da rejeição,
né, você também vai ter algumas limitações na sua vida, dificuldade na sua vida, né? Vai ter dificuldade de criar vínculos. Pessoa que tem ferida da rejeição, ela tem dificuldade de criar vínculos. Pessoas que carregam a ferida da rejeição, elas vão desenvolver um mecanismo inconsciente de proteção, certo? Que acaba se tornando sabotadores. Por quê? Vem cá que eu vou explicar de novo, né? Eu estou aqui com o meu livrinho, ó, 5 Feridas Emocionais, com o meu e-book. Por quê? Veja bem, se a criança ela cresceu, né, se sentindo que não pertence, sentindo rejeitada, que não merece amor, sentindo que ela incomoda, ela vai criar um mecanismo de defesa. Então, ela vai ter dificuldade de vincular, de se entregar num relacionamento, no casamento, né, numa amizade. Porque ela sempre vai ter o pezinho atrás, sempre pensando assim, e se? E se me abandonar? E se me rejeitar? E se eu não for aceita? Certo? Ela cria um mecanismo de defesa inconsciente, certo? Só que isso gera um outro problema. O que ela criou para proteger internamente vai prejudicar tremendamente. Olha que coisa impressionante. Por quê? Aquilo que ela criou internamente para proteger, se blindar, para não sofrer mais, vai trazer para ela mais sofrimento. Então, uma pessoa que carrega a ferida da rejeição, ela vai evitar se expor. Então, ela tem medo de ser vista, ela tem medo de se mostrar, ela tem medo de ocupar os espaços, prefere se esconder porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, aquela pessoa que no trabalho, ela é top, excelente, tem condições perfeitamente de ser um gerente, né, de ser a dona da loja, de ser alguém de destaque, mas ela tem medo. Então, ela permanece ali, naquela situação, uma vida inteira, porque tem medo de se expor. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo como isso é sério? Vocês estão entendendo quando a gente não entende o que eu tenho? Eu não entendo por que eu me comporto daquela maneira, né? Eu vivo uma vida inteira sendo guiado, sendo regido pelas minhas feridas. Segunda coisa que acontece comigo, eu busco aprovação o tempo inteiro. Gente, isso cansa, mas a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela fica o tempo inteiro buscando aprovação. Então, o tempo todo, ela faz tudo para ser aceita. Muitas vezes, ela anula os próprios desejos, a vontade dela, para fazer a vontade do outro. Ela deixa de fazer coisa que ela gosta para fazer a vontade do outro, para poder se sentir amada, para poder se sentir aceita. Então, ela se anula. Ela vai se anulando. As mulheres, né, faz a comida que o marido gosta, e não faz a comida que ela gosta, porque ela precisa agradar o marido. Não que não tenha que agradar o marido. Não. Eu estou num nível mais profundo, tá, gente? Espero que vocês todos aqui entendam. Estão acompanhando, estão entendendo, né? Mas assim, ela nunca consegue fazer algo para ela. Ela está sempre fazendo algo para o outro, né? E os homens da mesma maneira. Os homens que têm ferida da rejeição, ele está sempre fazendo mais para o outro e menos para ele. Então, anda mal arrumado, não se importa. A esposa fala assim, vamos comprar roupa? Ah, não precisa pra mim não. Tá tudo bem, eu tenho 2 cuecas, tá ótima. Enquanto uma tá lavando, a outra tá usando. Porque ele tá trabalhando e tá fazendo pro outro e esquece dele, né? Gente, eu tenho uma frase que diz assim que todo extremo é beira de abismo, né? Eu preciso ter um equilíbrio. Lógico que eu preciso pensar no outro, né? No meu cônjuge, nos meus filhos, é lógico, mas eu também preciso pensar em mim. Eu preciso olhar pra mim. Eu preciso me agradar, eu preciso fazer uma comida que eu gosto, eu preciso comprar uma roupa que eu gosto, né? A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela não consegue fazer isso de forma nenhuma. Ela está sempre se anulando, não esqueça disso. Ela está sempre se anulando em prol, em benefício do outro, certo? Quem tem a ferida da rejeição tem um perfeccionismo extremo. Não é aquela pessoa que gosta das coisas organizadas, que gosta de fazer bem feito. Não estou falando desse tipo de pessoa, não. Eu estou falando daquele tipo de pessoa que vai passando pela casa e vai ajeitando. Se o negócio está assim, viradinho assim, ela põe no lugar, né? Vira certinho. É aquela pessoa que tudo tem que estar no lugar. Ela não sai, não sai de casa enquanto não arruma a cama, lava a louça da cozinha, deixa tudo arrumadinho. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que é perfeccionista, porque ela acredita que sendo assim, ela vai ser amada. Não estou dizendo que você tem que sair e largar bagunçado, gente, não é isso. Estou falando de extremos,
tá bom? Você chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que isso é pesado, tá? Eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que fazer. Só que tem dia que não dá. Tem dia que eu tô atrasada, não dá pra lavar a louça da cozinha, do café da manhã, aí tá tudo bem, a hora que voltar eu lavo. Isso é saudável. Ah, eu não consegui arrumar a cama agora, mas a hora que eu voltar eu arrumo a cama. E tá tudo bem. Isso é saudável. Mas pessoas que têm ferida da rejeição, elas não dão conta. Tá? Elas não dão conta. Muito bem. Isolamento. Pessoas que têm feridas da rejeição, normalmente elas têm dificuldade de ter amigos. Eu falei aqui agora. Por quê? Porque ela tem dificuldade de fazer vínculo. Então as amizades estão tudo superficiais. São todas superficiais. As amizades são todas superficiais. Porque tem medo de ser rejeitado. Então é tudo, conhece todo mundo, é aquele que é da galera, fala oi pra todo mundo, relaciona com todo mundo, mas no nível superficial. Não dá conta de ter um amigo para contar a sua vida, não dá conta de ter um amigo para sentar, para falar. Não dá conta. Quem tem a ferida da rejeição tem sérias dificuldades com crítica. Se você criticar uma pessoa que tem ferida da rejeição, você perdeu a amizade. Se você criticar uma pessoa que tem ferida da rejeição, ele vai ficar furioso. Por quê, gente? Ele interpreta a crítica, né, como uma confirmação de que ele não é bom, de que ele não é suficiente. Por mais que você está fazendo a crítica para que ele possa melhorar, para que ele possa crescer, para que ele possa ser melhor do que ele é, né? Ele não interpreta assim. Então, você quer saber se a pessoa tem ferida da rejeição? É quando você faz uma crítica e ela emburra. Ela não fala mais com você. Não, mas não é assim. Não, mas eu não concordo. Não, mas não é. Né? Ela vai justificar. Tá? Nem todas as críticas são ruins, gente. Algumas pessoas dizem assim que não existe crítica construtiva. Existe sim. Eu acredito que toda crítica constrói algo em nós. Toda crítica constrói algo em nós. E o que vai depender é a maneira como eu vou encarar a crítica. E não a crítica em si. Mas como eu vou encarar aquilo? Como eu vou encarar aquela crítica? Como uma oportunidade de amadurecer? Como uma oportunidade de crescer? Como uma oportunidade de fazer diferente? Tá? Mas uma pessoa que tem a ferida da rejeição, ela não vai conseguir enxergar dessa maneira. E a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tem uma sensação de vazio dentro dela, muito grande, que precisa ser preenchido. Por isso ela é ativista. A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela é ativista, ela quer fazer. E ela faz de coração. Ela faz de verdade. É uma pessoa assim que a gente admira, é uma pessoa que você olha para ela e fala, gente, como consegue? Né? Dá conta de fazer tudo, né? E trabalha fora, trabalha dentro, não para, não descansa, porque não permite descansar, né? Tá sempre fazendo, é sempre prestativa. É aquela pessoa que a gente olha de fora e a gente admira aquela pessoa. Né? A gente tá cansada e a gente fala, meu Deus, como pode? Né? Mas, queridos, a pessoa que tem a ferida da rejeição, que faz isso, ela cansa. Só que ela não tem para quem falar. Porque ela acredita que ela não vai ser compreendida. Ela não vai ser aceita. E ela não vai ser amada. E você que está aqui hoje, que está me ouvindo e que carrega a ferida da rejeição, você tem até problemas de relacionamento com Deus. Porque você pensa, você acredita, você acha que você vai ser aceita, que você vai ser salva, que Deus vai amar você por aquilo que você faz, por aquilo que você representa dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, aonde você participa. E Deus ama você por aquilo que você é, pela essência que existe dentro de você, e não por aquilo que você faz.